Bom dia! 15 dias afastada, 2 domingos não tivemos lives em função de cursos e viagem, né? Normalmente quando eu viajo eu consigo fazer live para vocês, mas a semana passada não deu. Tava bem intensa a agenda em São Paulo. Enquanto isso, a gente vai testando o som aqui. Vamos ver se tá bom. Bom dia, meu bem. Tá bem? Tá ouvindo bem? O som tá bom? Dá um ok ou escreve um aí pra eu ver. Pra eu saber se tá tudo bem. Faltando menos de 1 minuto. Hoje nós vamos falar sobre flexibilidade. A arte de ser flexível. Walter Rizzo nos traz a diferença da mente rígida e da mente flexível. Vamos lá, pontualmente então 10 horas. Obrigado, o som tá bom, o pessoal vai chegando aí. O pessoal desacostumou que eu fiquei 2 semanas afastadas, mas já estamos de volta, tá? Então vamos falar sobre a arte de ser flexível. O subtítulo é De uma mente rígida a uma mente livre e aberta à mudança. Então, o Walter fala, em todo o livro ele vai fazendo contraponto, são 7 capítulos, onde ele explica essa subidinha aqui, né, que é uma analogia que ele faz da mente rígida à mente flexível, a mente livre e aberta, tá? Então, é uma arte mesmo de se reinventar a cada dia. Ele fala bastante das questões de posicionamento, das crenças, dos valores, fala dos temperamentos, né, da forma como a gente se comporta, como a gente convive com as pessoas. Então envolve todas as nossas relações a partir da relação com a gente mesmo, né, da autorrelação, do autoconhecimento, da autoestima, autorregulação, ele fala o tempo todo. Então é muito interessante. É um livro fantástico, fantástico, tá? Ele fala sobre a capacidade da mente, da nossa mente se adaptar, rever os próprios conceitos, pensar em melhorar sempre. Ele cita aqui os direitos humanos, ele cita a condição nossa, né, de ser pensante, de evolução, de transformar o mundo, enfim, vários contextos. Eu particularmente sou fã do Walter Rizzo, pelo menos uma vez por ano, a gente já fez outras lives dele, tá? Ele é um italiano, né? Mas atualmente mora entre Colômbia e Espanha, tá? É um terapeuta, professor universitário reconhecidíssimo e outra. A leitura dele é extremamente agradável, tá? Extremamente agradável. Foi meu cunhado que me apresentou o Walter Rizzo no livro que chama, acho que é As Mulheres que Amam Demais, alguma coisa assim. E eu sou apaixonada por ele. Ele tem uma linguagem acessível e ele retrata a nossa realidade. Quando a gente está lendo o livro do Walter Rizzo, parece que a gente está conversando com ele e parece que a gente está contando coisas que acontecem com a gente. Então ele traz exemplos, ele é super didático e de verdade, vale a pena, tá? Tem milhares, inúmeros, milhares não, mas muitos livros que ele fez de diversas temáticas, principalmente ligados à área aí da psicanálise, da psicologia, do temperamento, que eu gosto bastante, tá? E dá um apoio aí pra gente que tá querendo melhorar e mudar sempre. Então eu vou começar com uma citação dele, tá? Que ele fala assim, ó: a flexibilidade mental é uma virtude que define um estilo de vida e permite às pessoas se adaptarem melhor às pressões do seu meio. Uma mente aberta tem maiores probabilidades de gerar mudanças construtivas que deem como resultado uma melhor qualidade de vida e a capacidade de enfrentar situações difíceis. Uma mente rígida, por sua vez, não só tem maior propensão a sofrer todo tipo de transtornos psicológicos e emocionais, como também vai afetar negativamente o ambiente que vive. Então ele traz aqui as dificuldades dessa
inflexibilidade ou desse processo da rigidez mental, do pensamento rígido, da pessoa mais rígida. Ele traz até algumas citações assim impactantes, porque ele usa uns termos que a mim chocaram. Então, assim, ele é um pouco agressivo até, mas no sentido, acho que de criar mesmo esse choque, de criar esse impacto para ver se cai a ficha, né? Então ele fala assim, ó, as mentes fechadas, além de serem um problema para si mesmas, também atrapalham a sociedade em que vivem, pois impedem o progresso e permanecem ancoradas em um passado que querem perpetuar a qualquer preço. Já o pensamento flexível rompe esse modelo retrógrado e abre-se a novas experiências de maneira otimista. A força do pensamento flexível está em que, apesar da resistência dos obstáculos, podemos nos reinventar e fluir com os eventos da vida sem machucar os outros ou a nós mesmos, tá? E a gente vai finalizar a live falando da força do pensamento flexível sob outro aspecto. A rigidez psicológica nos deixa doente e gera sofrimento para todos, tá? Não só para nós mesmos, mas inclusive e para todos os com os quais a gente se relaciona. A mente flexível fortalece o eu, atua como um fator de proteção contra as doenças psicológicas, gera bem-estar e melhores relações interpessoais, além de nos aproximar de uma vida mais tranquila e feliz, tá? Então não é aquela visão poliana, muitas vezes. Ele entende, há obstáculos, há dificuldades a serem enfrentadas, há situações a serem superadas, contextos complexos, mas uma mente flexível ajuda a gente a passar por esses contextos, por essas situações, de modo um pouco mais tranquilo, mais equilibrado, mais feliz, mas sem causar tanto estrago, nem para a gente e nem para as pessoas envolvidas, tá? As pessoas têm formas diferentes de se relacionar com a informação disponível em seus cérebros. Existem mentes que parecem ser de pedra, imóveis, monolíticas, duras, impenetráveis e rígidas, que não permite dúvidas e detesta a autocrítica. Há mentes que poderíamos chamar de líquidas, não se interessam por nada e acomodam-se às exigências da vida sem fixar posições de nenhum tipo. Existem também as mentes flexíveis, que funcionam como argila, podem avançar, modificar-se, reinventar-se, crescer, atualizar-se, revisar-se, duvidar, sem ficarem traumatizadas. A gente vai falar sobre essas três, a gente vai dar definições, características dessas três, e depois a gente vai discorrer toda a live sobre o pensamento flexível, que eu acho que a ideia aqui é a gente pegar as dicas que o Walter traz no livro e conseguir implementar cada vez mais na nossa rotina, no nosso dia a dia, na nossa forma de se manifestar, para poder ter essa vida mais tranquila, mais feliz, mais equilibrada, independente às vezes do caos ou dos obstáculos, das dificuldades e das superações que a gente tende a enfrentar aí também no dia a dia, em algumas situações específicas, tá? A mente rígida choca-se com a realidade objetiva várias vezes. A mente líquida passa pela vida e não sofre impactos. É o em cima do muro, tá? A mente flexível abraça a existência de forma equilibrada. O que define um tipo específico de mente é o estilo cognitivo ou o modo, a tendência relativamente estável de processar a informação de uma maneira específica. Então, é a nossa forma de funcionar, o nosso conhecimento, a nossa cognição, nosso temperamento, nosso modus operandi é que define qual é o tipo de mente que a gente está utilizando ou desenvolvendo na nossa vida, tá? Então a gente vai agora falar sobre cada um desses estilos mentais e só depois é que a gente vai
entender ou pegar as dicas do que a gente precisa para ser flexível, tá? E, consequentemente, para desenvolver essa vida mais tranquila e mais feliz. Então, a mente rígida. E aí, gente, ó, é um recorte muito pequeno. Vale a pena ler um livro. É um livro a gente lê rápido, é um livro gostoso. Uma semana dá e sobra tempo, tá? Porque ele fala em todos os capítulos, ele vai fazendo os contrapontos, ele vai explicando pensamento complexo, pensamento crítico, pensamento subversivo. Então, tem várias coisas que a gente não vai conseguir trazer aqui, nem aprofundar, mas que vale a pena ler, tá? A mente rígida, ela faz com que exista uma forte distorção da realidade. Ela tem uma negação, a atitude dela é através da negação de ver as coisas como são. Então é aquela pessoa que ela tem uma forma de pensar, quase que uma verdade absoluta, e ela não muda aquilo por nada. Não interessa se os fatos, os contextos, as pessoas, o universo, o mundo, o nome que quiser dar, tá mostrando diferente daquilo que ela tá pensando. Ela não se abre, não tem abertura. É aquele pensamento e pronto, acabou. O mecanismo básico das pessoas rígidas é a resistência a mudar qualquer um de seus comportamentos, crenças ou opiniões, embora a evidência e os fatos demonstrem que estão erradas. Então elas são tão rígidas que dificilmente elas conseguem perceber que possa ter alguma coisa diferente, alguma coisa errada, por mais que os fatos, né, as evidências, as pessoas provem, mostrem que não é aquilo que ela está pensando, falando, mas ela não consegue enxergar. Bom dia, Fatinha, bom dia, Mônica, sejam bem-vindas, estamos de volta, que bom ver vocês aqui. Então, ó, o livro é esse, a gente está falando agora sobre a mente rígida, tá? A mente rígida vive em um limbo cômodo, distorcido e altamente perigoso, em que a verdade foi sequestrada em nome de alguém ou de algo, tá? A linguagem do Walter, ela é muito bem-humorada, eu gosto, ela às vezes me ajuda a flexibilizar um pouco a forma com que ele coloca as coisas. Quanto mais fechada for a mente, maior será a probabilidade de doenças mentais. A rigidez psicológica foi associada a problemas diversos: agressividade, problemas de comunicação, falta de colaboração, alcoolismo, esquizofrenia, transtornos obsessivos compulsivos, anorexia nervosa, depressão, ideação suicida, dentre outros vários. E aí, gente, tem uma coisa muito legal que o livro do Walter traz. Não só nesse, é mais ou menos a forma com que ele escreve. Deixa eu ver se eu acho aqui algum modelo, um exemplo para mostrar para vocês. Que ele, aqui ó, vamos ver, vou chegar bem pertinho, ver se dá para enxergar. Tá vendo que tem o numerinho aqui, ó, de cada um, por exemplo, dessas dificuldades psicológicas, dessas alterações? Tudo que o Walter escreve está fundamentado, embasado em estudo científico, tá? Ele é professor, né? Ele é educador, então ele é pesquisador também. Então, tudo que ele escreve, ele tem uma referência de um estudo científico que ele está falando, tá? Eu não vou estar, né, citando isso todas as vezes aqui, mas é importante que vocês saibam disso, tá? Bom dia, mãe! Bom dia, Aline! Que bom ter vocês aqui, sejam bem-vindos, tá? Então, a gente tá falando dessa condição da mente rígida, da mente fechada, né? Então, olha só, quanto mais fechada for a mente, maior a probabilidade de desenvolver as doenças mentais e de ter esses transtornos psicológicos que ele traz pra gente, tá? Para as pessoas inflexíveis, é muito difícil alcançar um estado de paz interior e é praticamente impossível estar perto de uma pessoa rígida e não ser afetado negativamente por ela. É aquela pessoa que contamina o ambiente, como a gente fala, né? Negativamente, porque existe algumas linhas que falam que contamina positivamente, é um paradoxo, eu não concordo muito com essa afirmação, mas é importante reforçar aqui que a mente rígida, a pessoa rígida,
ela afeta negativamente as pessoas e o ambiente onde ela se manifesta, tá? E aí a gente traz aqui alguns inconvenientes que levam à rigidez e à inflexibilidade. Um alto nível de estresse, ninguém ganha com isso, tá? A mente rígida, ela só perde, tanto para ela mesma quanto para os outros. Alto nível de estresse, baixa intolerância às frustrações, então tem uma expectativa exagerada, elevada de tudo e de todos, e quando a realidade não corresponde àquela expectativa dela, então ela tem altos e baixos mais frequentes, né? Baixa tolerância à frustração, explosões de raivas, angústia por não ter o controle total das coisas. Normalmente são pessoas difíceis de se relacionar, então más relações interpessoais, tem dificuldades nas tomadas de decisões, déficit na resolução de problemas, alterações no trabalho, transtornos sexuais, afetivos, dentre outros. Tem muito medo de cometer erros e mais ainda o medo da mudança, daquilo que é diferente. E isso traz muitas dificuldades para o seu crescimento pessoal, profissional. Às vezes ela até chega a um cargo de liderança, mas tende a ter sérios problemas no desenvolvimento, né, no decorrer desse cargo. Então a ideia aqui é a gente passar, né, dar essa visão geral da mente rígida, a gente já vai falar da mente líquida e depois a gente aprofunda mais na mente flexível em situações e dicas e contextos para a gente desenvolver a nossa mente flexível, fazer o nosso pensamento ser mais flexível. E isso, ser flexível, a flexibilidade não quer dizer não ter um posicionamento firme, não saber do que está falando, não reconhecer os seus valores ou os seus argumentos em relação às suas posturas e às suas condutas, tá? São coisas distintas. Ele até faz uma diferenciação mais para o final do livro da mente simplista e da simplicidade, que são coisas distintas, vale a pena ver, a gente não vai poder aprofundar isso aqui, tá bem? Então, vale a pena a gente entender que a mente rígida, ela só perde, é uma, né, distorção da realidade, ela não enxerga a realidade como ela cria fantasias na cabeça dela e tem muita dificuldade de ver as coisas como são. Tá? Além de desenvolver diversas patologias, não só psicológicas, mas mentais e às vezes até somáticas, às vezes acaba até desenvolvendo algum processo orgânico, biológico em função, né, de ter aí essa rigidez, essa dificuldade de fazer diferente. Já a mente líquida é uma mente indefinida e apática. É uma mente volúvel e despersonalizada. Não é capaz de reconhecer a si mesma. A mente líquida, ele chama de líquida porque é igual à água mesmo. Vai e passa e se transforma e dança conforme a música, né? Segue o curso do rio e não tá muito aí para nada, nem para coisa nenhuma. É uma mente vazia de ideia. A mente líquida, ela flerta com o niilismo. Não fixa posições nem se compromete. Não sei se vocês já ouviram falar do niilismo, vale a pena estudar um pouco mais isso também, tá? Mas para dar uma clareada, o niilista é aquele que não acredita em nada, nem sequer no que é. E muitas vezes esse desacreditar até em si mesmo é para justificar o não fazer, tá? É para justificar o status quo ou o comodismo, a condição que o niilista tá e não quer mudar, tá? Não quer ter esforço, não quer enfrentar as dificuldades, dentre outros fatores. A mente líquida pensa que se tudo é relativo, nada vale a pena e nada é verdade. Então, tanto faz como tanto fez, como diz o ditado. Nada significativo pode surgir de uma mentalidade oca e mole. A mente líquida não assume o controle da sua vida, deixa-se levar pela maré e por isso é medíocre e trivial. Para os líquidos, é melhor mimetizar-se, diluir-se no conjunto indiferenciado da população, ser mais um na humanidade, passar despercebido e evitar qualquer responsabilidade.
A motivação converte-se em algo tão instantâneo e volátil que o simples fato de aprofundar produz incômodo. Não por medo de as ideias, né, de que as ideias se desequilibrem, mas por pura e simples preguiça. A mente líquida é uma mente preguiçosa. Ela não quer se incomodar, não quer se mexer, não quer ter trabalho, não quer nada. Sua negligência está na omissão, em permanecerem ocultos e não brilhar com luz própria. Então, eles querem passar despercebido na humanidade. Tanto faz como tanto fez. E isso é uma forma também de não assumir a sua responsabilidade, né? Não fazer o que deve ser feito e poder colocar a responsabilidade de tudo o que acontece com ela nas outras pessoas, porque se ela não é responsável, alguém é, né? Então, essas são um pouco das características da mente líquida. E já a mente flexível, então é o nosso tópico principal, é sobre o que a gente vai falar até o fim da live hoje. Ela tem uma direção livre. É uma mente que, se a gente não tem, eu indico que a gente busque desenvolver, tá? Porque isso vai trazer mais equilíbrio, mais tranquilidade, mais felicidade, mais leveza para a nossa vida. A mente flexível, ela gosta de movimento, curiosidade, exploração, humor, criatividade, irreferência e, sobretudo, de testar. Ela não é aquela que vai na conversa do outro, ela gosta de compreender, entender, né, ter os argumentos ali lógicos, vamos dizer assim, ou mais racionais, e ela testa, ela vê aquilo que funciona, ela vê se dá certo, ela tenta fazer diferente, ela quer buscar resultados diferentes, tá? A mente flexível mantém opiniões, tem as suas crenças e os seus princípios, porém está aberta à mudança e em pleno contato com a realidade. É uma mente mais realista, ela se baseia mais nos fatos, naquilo que acontece, naquilo que pode ser provado, pode ser testado, tá? Utiliza o pensamento crítico como guia de suas decisões. Então, o Walter Rizzo fala o tempo todo dessa condição do pensamento crítico, no contexto, na condição da criticidade, não de fazer críticas, tá? Então, de usar o senso crítico, de questionar aquela realidade, a intenção relacionada àquela realidade, as pessoas envolvidas, os impactos que podem gerar determinadas atitudes em determinados contextos, com determinadas pessoas envolvidas naquele contexto. Então, é um pensamento que ele faz mais, ele questiona mais, né? E aí, ao questionar mais, ele estuda mais, ele entende mais e melhor, ele compreende mais e ele passa a ter ali uma soltura na sua convivência, uma leveza nos seus contatos, mantendo os seus posicionamentos, os seus argumentos, né, em relação a determinado contexto, mas também tendo a abertura para ouvir o novo, diferente, para rever a sua posição se for necessário, se achar que é o mais adequado. Então, essa é a condição da flexibilidade. E o Walter fala assim: ser flexível é uma arte, uma excelência ou uma virtude. A mente flexível avalia os princípios, critérios ou mandatos, tentando definir as fronteiras a partir das quais eles deixam de funcionar. Pode e deve ter uma margem para improvisar e enfrentar o inesperado, tá? Então, essa flexibilidade ajuda a pessoa, a consciência, a permear melhor e com menos impactos negativos, seja qual for o contexto e o ambiente que ela está. Pessoal, profissional, político, religioso, educacional, social, independente do contexto, tá? A mente flexível sabe responder e é sensível a outros pontos de vista, sem ter necessariamente a obrigação de aceitá-los. Inclui os demais, viaja até eles tentando descobrir os seus fundamentos e crenças. Ele é legítima a vontade de compreender e enxergar o outro lado. Traços apresentados por uma mente flexível: análise crítica, o bom humor, a ludicidade, né? Isso tira um peso, às vezes, mesmo dos contextos mais críticos.
O inconformismo, não se conforma. Ah, por que que tá assim? Porque é assim, porque eu quero, porque eu tô mandando. Não faz parte da realidade da mente flexível esse tipo de argumento. Imparcialidade, complexidade e pluralismo, principalmente o pluralismo. Ao construir um pensamento flexível, possibilitamos que as nossas mentes sejam menos dogmáticas. E o Walter aprofunda no livro a questão do dogmatismo, do preconceito, das diferenças, das culturas, muitas coisas que vale a pena a gente tentar entender melhor, e vale a pena, de novo, ler esse livro. É um livro fácil, rápido de ler, para a gente conseguir viver cada vez melhor, tá? E a partir de agora, então, eu vou trazer para vocês dicas, técnicas, informações para a gente ser flexível, para a gente aprender a ser flexível, tá? Então, como ser flexível, como desenvolver essa mente flexível, ou como melhorar a nossa mente flexível se você já tem uma mente flexível, tá? Abrir mão da rigidez e da liquidez, principalmente. Pratique a descentralização sempre que puder. Tente mudar a perspectiva e coloque-se no lugar do outro. Então, coloque o seu posicionamento, mas escute os demais, esteja aberto. Tudo pode ser melhorado, né? Às vezes a sua opinião, a sua dica, o seu posicionamento é o melhor que pode ser enxergado até aquele momento. Aí vem uma pessoa nova, traz uma ideia diferente, alguém que testou alguma outra coisa, ou ainda que traz uma informação nova para que vocês testem juntos, entende? Então, escutar as pessoas, se colocar no lugar do outro, descentralizar é bem importante para desenvolver a nossa mente flexível. Você precisará desinflar o ego para ser flexível. Aceite que você não é o centro do universo e quebre a ordem mental da rigidez. Olha só, quebre a ordem mental da rigidez. Então, o que acontece? A gente, para desenvolver uma mente flexível, precisa querer não ser rígida, precisa querer, né, mudar o nosso pensamento, o nosso modus operandi da mente rígida. Observe o que há de bom e de ruim em você. Não espere os outros falarem. Então, começa já o desenvolvimento do pensamento crítico, né, dessa criticidade a partir de nós, tá? Da gente se enxergar, da gente saber quem a gente é, da gente saber aquilo que a gente quer, qual é o nosso propósito nesse mundo, qual é o propósito da nossa vida em relação a nós mesmos, as pessoas, o que a gente realmente quer fazer nessa nossa vida, né? Desejar algo com toda a força não é suficiente para que a realidade mude. Então a gente precisa ter clareza disso e precisa fazer ação, tá? Não só nesse livro também, em vários outros, o Walter fala a importância das nossas atitudes o tempo todo, né? Do nosso posicionamento. Atualize as suas crenças, opiniões e ideias. Aproxime-se do novo conhecimento sem medo. Aprenda a exercitar a autocrítica e a encaixar as críticas construtivas. É importante você saber quem você é e você escutar o que as pessoas pensam de você, o que as pessoas estão falando de você, tá? Para que você possa encaixar aquilo que for bom, que for positivo. Né, o que eles chamam aqui de crítica construtiva. Às vezes as pessoas falam que estão querendo te dar uma crítica construtiva, é só para jogar na cara aquilo que elas pensam sobre você, tá? Nem sempre é com essa ideia de ajudar. Escute de igual forma. Se for importante, reveja o seu posicionamento, reveja a sua conduta, a sua postura. E se não for, pelo menos você sabe o que estão pensando de você, tá? É importante você ter essa visão de como as pessoas te enxergam, bem ou mal, e nem todos vão nos amar o tempo todo, então isso vai acontecer inevitavelmente, mas é importante, eu acho que é importante a gente saber sobre isso, né? É importante que você saiba o que pensam sobre você, até pra gente não viver né, com a mente líquida ali, no vai da valsa e tanto faz como tanto fez. Bom dia, Gabi, seja bem-vinda. Discorde dos modelos de autoridade, sem culpa nem arrependimento. Tenha os pés no chão e aceite que nem tudo é possível. E o Walter, ele embate
frontalmente todo modelo autoritário, todo modelo antidemocrático, todo modelo arrogante. Ele fala isso o tempo todo. E eu concordo com ele, e tento mudar e melhorar, porque eu tenho aí um fundo, um passado mais crítico nesse sentido, da transformação da mente rígida para mente flexível, né? Então, assim, não é simples, não é fácil, mas a primeira coisa que a gente precisa tentar perceber é quais são as nossas manifestações de autoridade. Quais são Porque a autoridade, ela tem uma postura, uma conduta de que nada nem ninguém pode ser contra ela. Então, quais são as nossas manifestações onde a gente não aceita, não tem essa abertura, essa flexibilidade, não aceita a opinião do outro, não aceita ouvir uma opinião contrária, não aceita nada que seja diferente daquilo que a gente está pensando, querendo ou mandando, tá? Então, discorde desses modelos, inclusive se ele vem de você, comece rapidamente a mudar isso. Desenvolva o bom humor e a disposição para rir de si mesmo e provocar a risada e envolver os outros na ocorrência ou naquele contexto. Então, o bom humor contagia, tá? Vale a pena. Às vezes, claro que a gente não vai ser deslocado, não vai estar, às vezes, numa situação mais crítica e você começar ali a tirar sarro de tudo, de todos, né? Esse é um perfil de deslocamento da mente líquida, tá? Mas você precisa desenvolver o bom humor para trazer mais leveza para sua vida, inclusive nos momentos mais difíceis e nas situações mais críticas, tá? A hora que a gente enrijece, a gente tende a se fechar, e aí quando a gente se fecha, nossa mente rígida atua 100%, e a tendência é a gente ser menos assertivo e gerar ainda mais problemas ao invés de conseguir encontrar as possíveis soluções. O bom humor é considerado um indicador de saúde mental, porque purifica o nosso corpo e a nossa mente. Tome consciência de que sem humor não há saúde completa e de que um estilo de vida amargurado adoece e diminui a qualidade de vida. Então, queira desenvolver o bom humor se você não tem ainda, e se você já tem, pratique cada vez mais e ajude as pessoas a desenvolverem o bom humor, o humor lúdico, o humor sincero, o humor verdadeiro, não aquele humor falacioso, aquele bom humor não, aquele humor que vem querendo dizer alguma coisa, não, é o humor sincero, tá? Pratique o bom humor e seja realista, seja um sábio feliz, né? Então, Walter fala assim, até porque não existe sabedoria sem alegria. Então, tenha essa tranquilidade, desenvolva isso. Relaxe e entre em contato pleno consigo mesmo e com os outros. Seja mais aberto, mais relaxado, né? Saiba quem você é, preocupe-se genuinamente pelas pessoas. Apresente muitos graus de liberdade de escolha. Elimine o hipercontrole. Vou falar um exemplo aqui rapidinho sobre essa questão dos graus de liberdade de escolha, que é algo que eu tenho tentado, né, buscar formas diferentes de fazer a mesma coisa, porque eu aprendi que sempre tinha uma melhor forma de fazer alguma coisa, né? E obviamente que a melhor forma sempre era a minha, né? Então, assim, o Marcelo dá risada porque ele me ajudou demais, né? Obrigada, meu bem, está aí assistindo. Porque tudo pra mim, assim, a minha melhor forma de arrumar é assim, a minha melhor forma de falar é assim, toda a melhor forma era a minha. Então, olha só. E você saber que existem formas diferentes de chegar ao mesmo resultado ou a resultados melhores do que o seu é uma postura, uma conduta da mente flexível, tá? E a gente precisa ter esse abertismo, precisa apresentar esses graus de liberdade de escolha. E outra, se existem várias formas de chegar ao mesmo resultado, você não pode querer e obrigar as pessoas a fazerem do seu jeito, né? Você pode dar a sua opinião. Ó, a minha técnica é essa, o jeito que eu falo, comigo funciona assim, eu faço desse jeito, mas não pode querer obrigar todo mundo a ser igual a você.
né? Quem quer te aprender com você, você pode até tentar ajudar, mas jamais querer impor a sua melhor forma. Meu bem tá rindo aí, né? Não imponha a sua melhor forma de fazer as coisas, porque ela não é a única, tá? E às vezes nem é a melhor. O que eu tenho aprendido, acreditem se quiser, é isso, que às vezes a nossa melhor forma nem é a melhor mesmo, tá? Existem formas às vezes mais rápidas, mais práticas de se chegar ao mesmo resultado. Às vezes nem é fazer a mesma coisa, mas chegar ao mesmo resultado e às vezes um resultado melhor do que aquele que você estava esperando, que você está acostumado. Bom dia, Débora, seja bem-vinda. Lembre-se que ser falível é algo natural. Não aceite imposições irracionais. Não se deixe levar pelo medo. Não se deixe pela submissão das coisas da vida e das pessoas, tá? Então lembre-se disso. Desenvolva a sinceridade. Faça e diga o que realmente você pensa e quer. Da mesma forma que é importante você ouvir o que as pessoas querem, esperam e pensam de você, é importante que você seja sincero e honesto. Primeiro com você mesmo e depois com as pessoas. Se você tá chateada, espera às vezes passar, né, aquele impacto inicial para não falar da pior forma, tentar falar da sua melhor forma, mas tenta dar uma aliviada, pensa ver por que que aquilo pegou com você, o que que foi, né, que espelhou ou que projetou em você. Tenta suavizar, mas seja sincero e fale com a pessoa. Deixa ela saber e principalmente não só quando é um problema, quando é algo positivo, quando você gosta. Quantas vezes as pessoas que a gente ama estão perto ou distantes de nós e as pessoas não sabem o quanto que a gente aprecia, o quanto que a gente gosta. As pessoas têm medo de falar que gosta do outro, que a pessoa é importante para ela, para a vida dela. Então, desdramatize isso, entendeu? Ah, mas às vezes a pessoa nem gosta de mim tanto assim. Tudo bem, né? Deixa para ela, mas se você gosta, fala, manifesta o seu carinho, o seu afeto, o seu sentimento, sem ser piega, sem ser algo forçado, mas desenvolvendo essa sinceridade. A expressão, aqui é uma citação, tá? Igualzinho tá no livro. A expressão franca de sentimentos, a assertividade e a liberdade emocional são imprescindíveis para a saúde mental. E ajuda a trazer essa leveza que a gente está falando desde o começo. Seja menos convencido e viva mais. Potencialize a sua saúde e melhore a sua qualidade de vida. Não caia na amargura nem na monotonia. Seja mais otimista e seja mais espontâneo. Diminua os deveria e qualquer outra palavra que denote obrigação e que o impeça de viver alegremente. Eu tenho uma amiga que ela briga comigo quando a gente fala tem que, né? Você tem que isso, você tem que aquilo, e ela fica muito brava. Não tem que nada, ninguém manda na minha vida e tal. Então, assim, ela tem a sua razão de ser, né? Às vezes a gente, claro, dependendo da função, a gente tem que seguir um protocolo, dependendo da representatividade, do papel onde a gente está, mas esse tem que é a obrigação e a submissão. A subversão, como o Walter gosta de falar, as imposições irracionais. Então, não aceite isso na sua vida, tá? Você tem que fazer tudo aquilo que você quer fazer, o que você pode fazer, o que você deve, o que você acha que deve fazer, em função de quem você é e do propósito da sua vida. Não é porque o outro tá mandando, o outro quer ou o outro acha que, tá? Perceba quando algo é verdadeiramente importante e quando não é. Saiba distinguir as duas coisas, principalmente em determinados momentos da sua vida. E não tenha medo de tornar importante aquilo que em determinado momento não era, né? Ou tornar menos importante, mais irrelevante aquilo que em algum momento já foi a sua razão de viver. Então a gente vai mudando, melhorando, crescendo, evoluindo e a gente vai mudando nesse sentido também, muitas vezes as nossas prioridades. Mas é importante que você saiba e que você tenha o domínio dessa situação, de entender o que é verdadeiramente importante e o que não é, tá? Os momentos mais intensos e excitantes da vida acontecem quando somos honestos conosco
e atuamos em consequência disso. Se você é verdadeiro e sincero com você mesmo, você passa isso nas suas relações. Então você atua, né, em conformidade com essa honestidade própria consigo mesmo e é isso que você entrega para os outros. Defenda o seu individualismo e reafirme a sua identidade pessoal. Tenha clareza conceitual, coragem e valentia. E aí eu marquei aqui no livro para eu falar para vocês um pouquinho o que ele fala, né, da clareza conceitual. O que é a clareza conceitual? Saber por que você não vai aceitar algo, avaliar os prós e contras, ter claro os seus princípios. Então eu gosto bastante disso, tá aqui, ó. Eu gosto bastante dessa definição de clareza conceitual dele, porque às vezes a gente vai tomando decisões e vai fazendo coisas porque é assim mesmo, porque sempre foi assim, porque sempre fiz assim ou porque alguém falou. Então a clareza conceitual, ela traz pra gente, é uma técnica que eu gosto de usar pessoalmente, de critérios. Então, assim, às vezes até para tomar uma decisão difícil, às vezes até para me posicionar em relação a algo que é sobre o futuro, que eu não sei ainda, que eu não tenho certeza, então eu coloco alguns critérios. Por exemplo, quando eu fui trabalhar fora, a gente, né, eu ia pegar a estrada, ia demorar mais no trânsito e tal, então eu criei alguns critérios, ó, um indicador de que tá tudo bem é eu ir e vir sem nenhuma intercorrência. E isso aconteceu durante todo o tempo que eu fiquei fora. Então, ó, então é um indicador que deu tudo certo, né? Então, intercorrência comigo, eu não podia passar mal, ter dor de cabeça, dor de estômago, não podia furar o pneu do carro, não podia ter nenhum acidente no trânsito, não podia presenciar nenhum acidente no trânsito. Então, assim, imagina, um trânsito mais crítico é fácil, né? Você vê um risquinho aqui, uma batidinha ali e tal. Então, são critérios que a gente coloca em relação às decisões ou às coisas com as quais a gente vai ter que conviver, tá? Às vezes numa relação pessoal, né? Você tá lá, sei lá, com seu marido, namorado, né? Usando esse mesmo exemplo, quando eu fui morar fora, foi uma cláusula pétrea do Marcelo. Se existia algum nível de desconfiança sobre qualquer coisa um do outro, a gente acende a luz vermelha. Ou eu volto, ou ele vai, porque isso vai ser uma brechinha para construir, às vezes, coisas e realidades que não existem. Então, essa clareza conceitual, esses critérios, esses marcos para ajudar você a pensar melhor o tempo todo, ajuda muito. É uma técnica que eu gosto, tá? De usar e eu me identifiquei bem quando o Walter trouxe isso. Corra risco por suas ideias, seja autêntico de modo inteligente e corra riscos calculados, tá? Não é para sair desenfreado, fazendo um monte de besteira, tomando decisões impulsivamente, sem ter clareza conceitual, sem pensar sobre aquilo, sem estudar o contexto, sem verificar as pessoas envolvidas, aquilo que depende de você, aquilo que não depende de você. Então você precisa ter essa inteligência contextual nos posicionamentos, nas atitudes, mas não deixe de correr risco pelas suas ideias só porque alguém falou que não vai dar certo, ou que pode não dar certo, ou porque você é maluca, tá? Reinvente o passado a cada instante e não seja prisioneiro dele. Não tenha medo de mudar e lembre-se que toda adaptação requer tempo. Então, às vezes, a gente tem medo de mudar porque a gente quer uma mudança instantânea. Decidir ser diferente a partir de agora, não faço mais tal coisa, eu não sou mais isso, eu não sinto mais aquilo. E não é assim exatamente que as coisas funcionam. A nossa decisão, ela é instantânea. Ela pode ser e deve ser instantânea. Mas existe um tempo para adaptação, existe um tempo para a gente moldar essa mudança, para a gente efetivar essa mudança, construir os resultados dessa nova forma de funcionar. Vença seus medos enfrentando-os. Supere a necessidade de aprovação. Muitas vezes a gente toma as decisões, as atitudes em função do que os outros pensam. E pior, do que a gente pensa que o outro pensa. Às vezes os outros nem estão pensando nada daquilo que está na nossa cabeça e é o que a gente acha que ele pensa da gente e aí a gente faz em relação àquilo e a hora que a gente vê ou descobre não fazia sentido e nem era aquilo que a pessoa estava pensando, tá? Então aí vem de novo aquela condição da sinceridade, da honestidade, de perguntar
Se às vezes as pessoas não te falam aquilo que elas estão pensando, pergunta. Se vai envolver, né, a sua decisão, a sua rotina, sua vida pessoal, sua vida profissional, pergunta para os envolvidos, né? As pessoas não são obrigadas a adivinhar o que está na sua cabeça ou aquilo que você quer saber, tá? Proteja a sua independência psicológica e afetiva, tendo mais clareza sobre os próprios gostos e preferências. Você precisa saber aquilo que importa para você, aquilo que você gosta, aquilo que você prefere, porque às vezes uma tomada de decisão, a gente já falou sobre isso aqui, né, em outras lives, decisão é cindir, né, a hora que você decide por uma coisa, é em detrimento a outra coisa, são duas ou mais escolhas e você opta por uma delas, tá? Então, você precisa ter mais clareza sobre aquilo que você prefere, sobre aquilo que você quer, sobre aquilo que você gosta, sobre o que é prioritário para você no momento, porque a hora que você escolhe uma coisa, você vai deixar de escolher outra. E você não pode deixar de escolher, ou não deveria deixar de escolher aquilo que é prioritário e mais importante para você, entende? Então, aprenda a discernir quando uma norma deve ser acatada e quando não. Aprenda a discernir aquilo que está em convergência com seus princípios e valores. Respeite todo mundo, né? Compreenda a maioria das pessoas que você puder compreender, que você conseguir compreender. Respeite todos indiscriminadamente, mas discirna quando aquilo não é mais convergente com você. Até para saber quando você deve manter ou deixar um estabelecimento, um ambiente, um relacionamento, um trabalho, uma casa, enfim, né? Tomar aí todas as suas decisões de destino. Enfrente a mudança com otimismo e compreenda que as crises são necessárias para que qualquer transformação aconteça. Então não existe mente flexível sem mudança, não existe mudança sem crise, não existe resultado, tempo de adaptação, formas diferentes, né, de chegar a melhores resultados sem que essa transformação aconteça. Então, tenha tranquilidade, saiba que pode ser difícil, saiba que terão obstáculos no meio do caminho, porque quando a gente tenta, né, entender e ter esse choque de realidade, que nem tudo são flores, a gente passa a enfrentar as próprias dificuldades com mais leveza também. Não se deixe levar somente pelas impressões ou por uma educação excludente doentia. Não rotule nem categorize as pessoas. Então, né, às vezes aquela referência que você teve, aquilo que você aprendeu, não é a melhor opção, né, ou não é o mais adequado. Tenha clareza disso e não se deixe levar por essas informações. Não seja influenciável por aquilo que não vai em favor ou não vai, ou vai contra os seus valores, os seus princípios, o seu propósito de vida, tá? Então, influenciável todos nós somos, mas seja cada vez mais influenciável ou influenciada positivamente, tá? Tenha cada vez mais influências positivas na sua vida para te ajudar a tomar melhores decisões e mais assertivas. Lembre-se que você não é mais nem menos do que os outros. Não importa a sua cor de pele, ideias religiosas ou políticas, gêneros ou classe social. Ser flexível é detectar e resolver os preconceitos sutis e entender que intoxicam de maneira profunda a nossa mente. E aqui são 2 capítulos que o Walter entra com os 2 pés, como eu gosto de dizer. Ele ataca frontalmente todo tipo de preconceito, de submissão, de pré-julgamento e de qualquer tipo de preconceito, tá? Os preconceitos são distorções da mente, maneiras inadequadas de processar a informação, segundo as quais julgamos negativamente pessoas ou grupos. A consequência é destrutiva para todos. Ver o bom e o ruim, o que eu gosto e o que eu não gosto, é dar uma oportunidade à mente para que reconsidere os fatos. Veja as coisas como são e não distorça as informações.
Aprenda a administrar o ressentimento. Bom dia, Tabata. Bom dia, Sheila. Sejam bem-vindas. Não exclua as pessoas que são diferentes e não se sinta superior. Compreenda que as pessoas não são necessariamente o que aparentam ser. Você não sabe a história de cada um que cruza o seu caminho. Você não sabe por que a pessoa age da forma como ela age. E você não sabe a realidade de cada um, por mais que você conviva com as pessoas. Então, compreenda que nem todos são o que aparentam ser e compreenda o porquê as pessoas fazem o que fazem, ou são o que são, ou são o que aparentam ser, tá? E aí isso vai ajudar também nas nossas relações. Confie nas pessoas, seja mais pacífico e menos agressivo. Se você tem um posicionamento claro sobre você, sobre quem você é, sobre o que você quer ser, sobre as suas condutas, quando você vê algo diferente, você não quer, através da mente rígida, obrigar a pessoa a ser igual a você. Então isso te dá mais tranquilidade íntima, faz com que você seja uma pessoa menos agressiva, mais pacificadora, porque tudo bem a opinião do outro e tudo bem também se ela for diferente da sua. Tenha um pensamento totalizador. Há vários benefícios, eu anotei aqui a página 143. Lembrando que o modelo que eu tô aqui é o Pocket, tá? Tem o outro, aquele livro, o tamanho tradicional, aí pode ser que seja outra página. Então, tem vários benefícios do pensamento totalizador. Vou falar aqui algum deles. Consolida e reforça o aprendizado, ajuda a estabelecer relações interpessoais melhores, mais empáticas, amplia o autoconhecimento, fortalece estratégias para enfrentar as situações difíceis, diminui a resistência à mudança, melhora as estratégias de resolução dos problemas e dos conflitos, aumenta a comunicação, melhora a colaboração entre as pessoas, dentre vários outros benefícios do pensamento totalizador. É o pensamento mais amplo, mais abrangente, mais flexível e mais aberto. Há mais de um ponto de vista, ainda que você queira evitá-lo. Existe um mundo de opiniões no qual se pode enfrentar e pesquisar. Sem exploração não há crescimento. Então, essa frase do Walter Rizzo traz exatamente um resumo do que é o pensamento totalizador. E disso que a gente está falando para transformar a nossa mente ou melhorar a nossa mente flexível. Então, existem outras formas de pensar e de se chegarem ao mesmo resultado. Aprenda a compreender os opostos e aprenda com eles. Seja criativo. Às vezes vem alguém ali e dá uma ideia que você nunca pensou. Quem já não passou por isso? Tá ali num dilema, numa situação conflituosa e às vezes vem uma informação de uma pessoa às vezes que você nem esperava. Outra coisa, a pessoa nem sabe do seu problema e ela acaba falando uma situação ali que parece que foi enviada, mandada para te falar aquilo. Então isso é bem interessante também, mas você só vai ter essa oportunidade se você estiver aberto, se a sua mente flexível estiver em ação. Aproxime-se da verdade de diversas perspectivas e integre a realidade. Aprofunde as temáticas e enriqueça sua mente para tomar as melhores decisões. Seja mais lúcido e aproxime-se da sabedoria. E aí o Walter cita Voltaire, que eu trago aqui para vocês também, porque eu gosto dessa frase de Voltaire. Não tente impor autoridade quando só se trata de razão. A razão, ela é por si. Então, quando você tem que justificar a sua razão, explicar, argumentar, brigar pela sua razão, ela já deixa de ser. Muitas vezes a gente até perde a razão nesse meio do caminho, Aprenda a exercer o poder democraticamente e fale somente o necessário. Não subestime as pessoas, elas nunca o aceitarão se você violar os seus direitos. E aqui ele fala um pouquinho do processo de liderança. O verdadeiro líder não se impõe. E aí ele fala do líder profissional e ele fala do líder pessoal também. Compreenda que o bom exercício do poder é uma virtude que nasce da aceitação do outro como ser humano. Não seja autoritário. Então, quem já nunca viu também numa empresa ter lá o gerente, o supervisor, o coordenador e todo o grupo seguir as orientações de outra pessoa que não é o seu gestor,
que é o líder de verdade, que é a pessoa que é aceita como líder daquela equipe e que não viola os seus direitos, dentro, né, da postura não autoritária, da postura democrática, da conduta mais acolhedora e integrativa. Os bons líderes não precisam da imposição ou do castigo para defender as suas ideias. A força dos seus argumentos e, mais do que isso, a força dos seus exemplos normalmente é o suficiente. Seja flexível e aberto ao diálogo. Respeite a autonomia e direito de todos. Obedeça principalmente a sua própria consciência. Atue em consonância com o que você considera justo, valioso ou necessário. Exerça a liberdade de realizar qualquer conduta que não prejudique terceiros, tá? Walter fala muito disso o tempo todo. A condição dos direitos humanos, a humanização das relações e não a sua conduta não ser prejudicial ao outro. A autonomia permite-nos colocar em funcionamento os nossos planos de vida e ativar aquelas metas que nos façam desenvolver as nossas fortalezas. Se você não for autônomo, será escravo de algo ou de alguém. Esses tempos nós aprendemos isso com um cliente, né? Eu e Marcelo, a gente acabou tomando como lição aí, e eu achei interessante a hora que eu li isso aqui no livro do Walter. Foi sincrônico, porque tem 2 semanas que um cliente falou isso para nós. Não, eu tenho que ter liberdade, eu tenho que ser autônomo, senão vou ser escravo. Pense antes de agir, confronte a si mesmo e decida com mais assertividade. Então, use a sua racionalidade, a sua inteligência, a sua criticidade, a sua capacidade de avaliar, de aprender, de compreender o contexto de modo cada vez mais amplo para poder tomar atitudes mais assertivas. Respeite o que seja respeitável e conviva com as diferenças. Aceite que nem sempre você tenha razão e não seja autoritário. O autoritarismo, em qualquer uma de suas formas, é um lixo psicológico e social. Não dependa da autoridade racional. Divida democraticamente o poder. Não siga ninguém por obrigação, só por convicção. Aí vem aquela questão da influência, né? Todos nós somos influenciáveis, então seja bem influenciável, não sofra das más influências. Veja o mundo como um espaço para realizar as suas metas. Compreenda que as pessoas que o contradizem também o ajudam a crescer. Trabalhe em equipe sem explorar nem atropelar os seus companheiros. Discuta sem se ofender e sem ferir as pessoas que não estão de acordo com você. Discuta ideias, nunca pessoas. Discuta sempre ideias. Exerça o direito à desobediência quando a sua consciência exigir. E aí, gente, eu não vou entrar, mas vale a pena a discussão e o que ele está chamando, contextualizando enquanto direito à desobediência, tá? Em relação a essa condição da autoridade e muitas vezes até daquilo que a gente pensa que é obrigado a fazer, mas não somos. O funcionamento perfeito é o aperfeiçoamento constante da mente humana para desenvolver as suas fortalezas básicas. Implica passar de um estado desorganizado a um estado organizado, de um nível simples a um nível complexo, de uma escassa autoobservação a uma melhor autorreflexão, de uma mente estática e rígida a uma mente mais plástica e menos egocêntrica. A gente está aqui nos 3 últimos minutos e esse já é o adendo, né, as considerações finais do livro, já depois dos 7 capítulos, tá? O funcionamento ótimo implica escassa ou nula resistência à mudança e uma profunda capacidade de autocorreção. Eu gosto bastante dessa frase também. Afaste-se do dogmatismo e adote convicções racionais e abertas a críticas e a revisão. Desenvolva o pensamento crítico. Afaste-se das atitudes de amargura e adote o bom humor. Afaste-se da normatividade e adote uma atitude inconformista inteligente. Não é o rebelde sem causa, tá? Inteligente e fundamentada. Afaste-se de toda forma de preconceito e fanatismo. Seja justo em cada ato da sua vida, deixando de lado a inferência arbitrária e o mau costume de rotular as pessoas e principalmente falar mal delas.
Afaste-se da visão simplista do mundo e adote uma atitude de acordo com a complexidade cognitiva e não se contente com o superficial. Aprofunde sempre, queira saber mais, entenda, compreenda, fale com as pessoas, né? Aprofunde as suas informações. Afaste-se de toda forma de autoritarismo e abuso de poder, adotando uma posição democrática, pluralista e participativa, aberta ao diálogo e às diferenças. O poder do pensamento flexível está em sua tremenda força adaptativa e em sua capacidade de autorregulação e crescimento interno. E aí, para finalizar, nossos últimos segundos, eu deixo aqui uma citação que ele coloca lá no final, antes dos apêndices. Uma pessoa que desenvolveu uma atitude crítica, lúdica, rebelde, justa, integradora e pluralista criou um estilo de vida aberto e altamente saudável. Ela não só viverá melhor, mas também contribuirá para o bem-estar da sua comunidade. Uma mente flexível gera menos estresse, mais felicidade e menos violência. Então, seja cada vez mais flexível, aberta e feliz, enquanto uma pessoa posicionada, tá? Muito obrigada a vocês. Esse foi o livro aqui, quem chegou depois, tá? A Arte de Ser Flexível, do Walter Rizzo. E eu deixei marcado aqui também, ó, para mostrar para vocês, que lá no finalzinho ele tem 2 apêndices. O apêndice A é perfil da mente rígida e o apêndice B é o perfil da mente flexível, tá? É um resumão de tudo que ele fala aqui, mas vale a pena a gente ler o livro todo. É um livro muito gostoso, muito fácil de ler. Agradeço a presença de vocês, retomamos aqui. Já vou me organizar, porque em agosto eu volto para São Paulo e eu vou me organizar para não deixar de fazer a live com vocês mesmo de lá, tá bem? A gente se encontra então dia 16, o próximo domingo. Eu desejo um ótimo fim de domingo a todos e uma excelente semana para vocês. Obrigada, beijo!